alunos, então vamos à aula Modo de Viver da Seitonê, itens 6 e 7, apostila do módulo 1, página 127. O primeiro item que nós temos a ser desenvolvido é Conquiste o Agora com toda a sua força. O livro que será utilizado como base nessa aula será esse aqui, Verdade da Vida, volume 7, e lá na página 68, onde começa o item justamente que nós nos referimos, Conquiste o Agora com toda a sua força, está: Caros irmãos da Seitonê, agora é a sua hora, é agora ou nunca. Realize agora mesmo com grande determinação tudo o que lhe cabe fazer nesse momento. Então veja que o texto está falando em tudo. Então não é para economizar forças, não é para economizar talento, não é para economizar habilidade. Então agora é o momento em que todos esses atributos que você já tem sejam aplicados. Então não é um momento de se pensar, alguém está levando vantagem porque eu estou trabalhando demais. O trabalho existe, ou o estudo existe, para você externalizar a sua força infinita. Então se você aproveitar aquele momento que é o agora e externar tudo o que cabe naquele momento, tudo, exatamente tudo, a vida que está dentro de você é que ficará contente. E, afinal de contas, nós estamos aqui nesse mundo para fazer com que a vida que está dentro de nós fique contente. Realize agora, sem hesitar, tudo o que acha possível executar. Este é o modo de viver da Seitonê. Esse é o modo de viver que está em conformidade com as leis do desenvolvimento infinito da vida. Então, a vida precisa se manifestar nesse mundo, no planeta Terra, e ela só tem uma pessoa que pode colaborar com isso, que é você mesmo, né? Então, já há quem diga que a nossa vida é um intervalo luminoso cercado de dois grandes mistérios, né? Então, sejamos nesse intervalo luminoso um bom anfitrião da vida. Sejamos aquele que a vida se rejubila porque está extravasando do nosso ser com toda a abundância. E onde e quando que isso se transforma em feitos? No agora, né? Somente no agora é que ela consegue se manifestar. Por isso que a Seitonê dá tanta importância ao agora. Seguindo em frente no texto, nós temos na página 69. O verdadeiro sucesso consiste no desenvolvimento contínuo da vida através das mais variadas experiências. Não é de uma vida mansa e pacata que precisamos. Então a vida veio e precisa enfrentar problemas para que a capacidade infinita que está dentro de nós consiga se exteriorizar. Quando se fala aqui que o desenvolvimento contínuo da vida se dá através das variadas experiências, obviamente nós estamos falando daquelas experiências aparentemente bem-sucedidas e também das experiências aparentemente mal-sucedidas. São experiências de toda a natureza. Então, do ponto de vista do senso comum, parece que existe sucesso e insucesso, vitória e fracasso, vitória e derrota. Mas não é bem assim. Qualquer que seja a experiência, a vida, se você empregou totalmente no agora todas as suas forças, ela crescerá mesmo diante de um fracasso aparente e, logicamente, também se desenvolverá diante de uma vitória. Então a Seitonê ensina que não existe fracasso, na verdade. Tudo é oportunidade para o crescimento. Então quem classifica de fracasso ou vitória, na verdade, é a mente do senso comum. Mas você não veio aqui nessa vida para realizar a mente do senso comum. Você veio aqui para realizar a vida que se individualizou em você. E o momento para fazer isso é o agora. Então, o fracasso é apenas aparente, é apenas um degrau para você fazer as suas reflexões, entender o porquê daquilo não deu certo e seguir em frente. Então, muitas vezes nós aprendemos mais na derrota do que na vitória. Porque na vitória é fácil nós ficarmos elevados, ficarmos aí entusiasmados com os nossos resultados, e aqueles pequenos aspectos que poderiam ser melhorados, de repente vão ficando para trás, né? Então é importante também que você viva todo tipo de experiência, né, para que entenda a amplitude da vida. E também para que você entenda, muitas vezes, a condição daquela pessoa que está diante de uma dificuldade e muitas vezes não consegue se levantar, né? Então, ao invés de você julgar aquela pessoa que aparentemente está caída, você vai ter outro tipo de postura e incentivar que a vida que está lá dentro, ela se expanda e se manifeste de uma maneira ainda melhor. Então, nós saímos de uma posição de julgamento para uma posição de
verdadeira ajuda, vamos dizer assim, né? Então, seguindo o texto, nós temos na página 71. Aqui o professor Masaru Taniguchi vai falar dos dois grandes ladrões da nossa vida, né? Então, quais são esses dois grandes ladrões que impedem com que a gente viva uma vida plena? Ele diz aqui, lamentarmos o passado é um deles. Ou preocuparmos-nos com o futuro é o segundo ladrão. Só servirá para desgastar inutilmente a nossa vida quando ela deveria estar concentrada no agora. Então, lamentar o passado significa que você não está reconciliado com você mesmo, na verdade, né? Quando a Seichonin ensina, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, significa reconciliar-se com aquela pessoa que está lá no passado, e que foi você mesmo, né? Que de repente tomou aquela decisão errada, ou proferiu aquela palavra que não deveria ter proferido, ou agiu de uma forma que se arrependeu depois. Muitas vezes nós ficamos presos a esse passado e impedimos que a vida se manifeste no agora. Então, é preciso fazer um trabalho de autoaceitação, de auto-perdão, entender que aquele que errou, na verdade, é um falso eu. E aí sim, entender que o seu eu verdadeiro jamais errou. Então, muitas vezes, isso impede que a vida vá em frente. Por que às vezes a pessoa que é viciada, por exemplo, em cigarro tem dificuldade de avançar? Porque ele acha que existe uma pessoa que se viciou lá atrás, né, no vício do cigarro, e não consegue largar. Mas essa pessoa que se viciou lá atrás, a Seichonin ensina, é um eu inexistente, é um falso eu. Então larga esse falso eu e pega o eu verdadeiro, que jamais fumou, na verdade, né? Então, da mesma forma, com todos os erros e pecados que você cometeu no passado, é importante que você entenda que Deus já perdoou todos eles. Basta apenas aceitar esse amor de Deus que perdoa todos os pecados e todos os erros. E assim você se liberta, muitas vezes, desse apego aos fatos e coisas do passado e passa a ter, então, a devida concentração no agora. Um outro ladrão também que rouba toda a nossa vitalidade é o chamado medo do futuro. Então, quem tem esse problema de ansiedade, o que vai acontecer, o que será de mim no amanhã, como é que será meu futuro, será que tudo vai dar certo? Eu recomendo que leia os capítulos 13 e 14 do livro Reconstruindo a Vida Humana. O professor Masaru Taniguchi vai ensinando ali como lidar com essas duas emoções, medo, ansiedade, de tal forma que a nossa vida se concentre no agora, né? Então ele vai dizer, em linhas bastante gerais, mas é importante que você entre com mais minúcias sobre esse assunto, como eu disse, nos capítulos 13 e 14 do livro Reconstruindo a Vida Humana. Ele vai dizer que todo esse medo, toda a ansiedade vem do nosso distanciamento de Deus, ou da nossa desconfiança de Deus. Por incrível que pareça, nós falamos e repetimos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Nós falamos, mas será que sentimos isso do fundo do coração? Será que esse medo que nós sentimos, essa ansiedade que nos abate, não é justamente a desconfiança de que Deus não é onipresente, de que Deus não é onipotente, lá no futuro Deus não irá me salvar? Ou então Deus não está sabendo dos meus problemas? Então, para isso, a Seichonin ensina nos ensina que nós devemos, então, nos aproximarmos de Deus, ou ficarmos junto com Deus, ou sentirmos que somos uns com Deus. Daí a importância das 3 práticas religiosas, né? Meditação Shinsokan, a leitura dos livros sagrados, publicações sagradas, né? Não só os livros, e também atos de amor, né? Entendendo que amor é o sentimento de unidade, eu e o outro somos um. Então, essas 3 práticas religiosas fazem com que nós nos sintamos próximos de Deus, tão próximos que somos um com Ele. E ao nos sentirmos um com Ele, naturalmente a nossa atenção se volta para o agora. Então, assim sendo, lamentarmos o passado ou preocuparmos-nos com o futuro só servirá para desgastar inutilmente a nossa vida quando ela deveria estar concentrada no agora.
o desenvolvimento de nossa vida atrasa na mesma proporção com que desperdiçamos o agora. E isto, obviamente, não está de acordo com os princípios do ensinamento da Seichonoye. Não há sensação de maior felicidade do que aquela que nasce da convicção de estarmos vivendo plenamente o agora. Tá? Então, como nós vivemos numa sociedade de consumo, é importante que isso fique claro para nós. A felicidade não vem de comprar as coisas, né? A felicidade vem, diz aqui, daquela convicção de estarmos vivendo plenamente o agora. É a alegria da alma, é o louvor à vida. Nessa alegria é que a vida encontra o campo propício ao seu desenvolvimento contínuo. Mas essa alegria só poderá ser experimentada por aqueles que empregam de maneira proveitosa a sua vida e sua capacidade concentrando-se no agora. Os que vivem no ócio jamais conseguirão experimentar essa alegria. Então vejam que o agora é o único momento concreto mesmo para que o Filho de Deus que nós somos se manifeste com toda a sua plenitude. Mais em frente nós temos o seguinte: para viver plenamente o agora, você tem de empenhar toda a sua vida na realização de algum objetivo. Em tudo você deve se empenhar ao máximo. Quando estiver trabalhando, deve se dedicar de corpo e alma ao trabalho. Se você ama, deve dedicar toda a sua alma ao ser amado. Tem de haver total dedicação. Não deve ficar vacilando. É preciso concentrar totalmente a sua mente. Deve concentrar num só ponto a sua vida que estava dispersa em várias direções e tornar-se um com aquilo que tiver à sua frente. É o seu trabalho, o seu estudo, o seu familiar, o cônjuge, aquele ou aquilo que estiver à sua frente deve ser objeto, então, total da sua atenção. Você deve estar disposto a queimar a ponte que acabou de atravessar, se isso for necessário. Esse é um ponto que nós vamos desenvolver um pouco mais à frente. A ponte, queimar a ponte que acabou de atravessar. Seja o que for que você deseja realizar, é imprescindível dedicar sua vida ao objetivo. Ao dedicar sua vida a algum objetivo, não se poupe. Não se poupe porque a vida que está dentro de você é infinita, porque provém de Deus. Então, gastar a sua vida, ou seja, permitir que ela se manifeste plenamente, significa permitir que Deus se manifeste neste mundo fenomênico. Saiba, porém, aqui na página 73, né, para conseguir a total concentração mental na hora de realizar o trabalho, não basta mergulhar nele com afinco. Tá? Então não é apenas esforço pessoal, esforço humano, vamos dizer assim, né? É preciso também que você liberte a mente, a sua mente, de todos os tipos de ansiedade, é o que nós tocamos lá atrás, né? E deixe que sua vida se divirta livre e descontraidamente com esse trabalho. Deixe a vida passear sobre o trabalho tal como um anjo passeia sobre as nuvens. É assim que ocorre o maior desenvolvimento da vida. Então, naquele momento, naquele agora, ou no agora que nós estamos vivendo, é importante que a vida se sinta livre e passeando livremente, né? Para alcançar esse estado mental livre e descontraído, que transcende toda e qualquer ansiedade, você precisa compreender a verdadeira relação entre Deus e você e confiar plenamente nos desígnios de Deus todo misericordioso. Deus é amor, né? Então ele não vai ver seus defeitos, ele não vai ver seus pecados, ele vai ver aquilo que você é mesmo, filho dele. A Seichonoye surgiu exatamente para você se conscientizar da verdadeira relação entre Deus e o homem. Então, é importante que a Seichonoye reforce esse ponto dessa unidade de Deus com o homem e que Deus é amor, né? Porque muitas vezes podemos ter no nosso inconsciente duas ideias errôneas sobre Deus. A primeira é de que é um Deus extremamente rigoroso e severo que castiga. Esse é um pensamento um pouco mais antigo, vamos dizer assim, né? Mas também tem aquele pensamento que considera Deus como um mero office boy, né? Deus é alguém que vai conseguir com que meus desejos se realizem, né? Então oro para Ele e vai mexer os pauzinhos para que aquele desejo que eu tenho no fundo da alma se realize. E muitas vezes, por esse aspecto, nós colocamos Deus como se fosse um office boy nosso, né?
Então, são as duas errôneas ideias que nós temos em relação a Deus e que devemos, então, nos livrar dela para ter a verdadeira relação entre Deus e o seu Filho que somos nós, né? É uma relação de amor e Deus se expressa, se realiza através da gente. Aliás, quando a Bíblia fala no Gênesis, do capítulo 7, que Deus descansou, não significa que ele parou de operar, né? Ele continua operando, mas cabe ao homem, e esse é o significado do sétimo dia, continuar a sua obra de criação. Deus para de operar, porque aqui nesse mundo fenomênico, ele depende do ser humano para que se realize e se autoexpresse com toda a sua plenitude. Esse é o nosso papel, né? Que importante que nós somos, né? Sendo assim, acho que nós deixamos bem claro, bem destacado, qual a importância do agora. Então vamos desenvolver agora o item seguinte, que é queime a ponte que acabou de atravessar. Também nesse livro, A Verdade da Vida, volume 7, e lá na página 74 consta o seguinte: queime a ponte que acabou de atravessar é uma das grandes máximas que consta nas palavras de sabedoria. Caro leitor, após você tomar a decisão de realizar alguma coisa, é necessário seguir sempre em frente, com a firme convicção de que vencerá infalivelmente. Ninguém poderá exteriorizar plenamente a sua força se, ao iniciar um empreendimento, deixar preparado um caminho para retroceder quando se deparar com algum obstáculo. Então, tomou a decisão, vai em frente, com a plena certeza de que vai vencer. E aqui o professor Masato Taniguchi cita o caso histórico de Júlio César. Quando Júlio César desembarcou na costa britânica com o seu exército, ele mandou queimar todos os seus navios. Navios esses que tinham prestado um grande serviço, transportando o seu exército até o Estreito de Dover, e que, no caso de derrota, seriam indispensáveis para a retirada. Então, através desse gesto vigoroso e bastante simbólico, ele quis dizer o seguinte para os soldados, e para ele mesmo, né? Não tem outra alternativa senão seguir em frente, senão atingir o objetivo ao qual nós nos propusemos. Então, também na vida, a Seitiano ensina, haverá ocasiões em que nós precisamos queimar a ponte que acabamos de atravessar. Seja em alguma postura, seja em algum pensamento errôneo, algum conceito errôneo que nós vínhamos mantendo. Então, às vezes, para seguir em frente, nós precisamos queimar a ponte que acabamos de atravessar. Lá, mais à frente no texto, página 81, diz o seguinte: quando empenhamos todas as nossas forças em algo, manifesta-se em nós a força infinita de Deus. Em última análise, não demonstrar o espírito de dedicação total significa não empenhar todas as forças. Significa comportar-se com certa displicência, quando se poderia dedicar muito mais se quisesse. Tá, então, nós temos uma capacidade infinita, um potencial infinito que está encerrado dentro de nós. E muitas vezes aquela ponte que acabamos de atravessar precisa ser destruída para que toda essa capacidade, toda essa habilidade, toda essa força infinita que está encerrada, ainda oculta, ainda está escondida dentro de nós, consiga se exteriorizar, né? Um exemplo disso vem lá do Balneário Camboriú, onde mora o Roque Colpani. Então, o senhor Roque Colpani, ele trabalhava com postos de gasolina. Às vezes operava postos de gasolina, às vezes fazia projetos para instalação. Enfim, era o ramo que ele trabalhava, né? Em determinada ocasião, nos seus negócios, ele estava vendendo muito bem, né? Vendendo muito bem, porém vendendo a crédito, né? Então, em determinado momento, ele tinha 7 milhões de créditos a receber, né, ou de serviços, ou de mercadorias que ele vendeu a prazo, não recebeu à vista, portanto, ficaram valores a receber. Tinha 7 milhões e tinha, obviamente, despesas com fornecedores que também foram contratados a prazo, na ordem de 5 milhões e 800 mil reais. Então, ele tinha 7 milhões para receber e 5 milhões e 800 para pagar, né? Se tudo corresse naturalmente, ele estaria numa situação bastante tranquila, né? Mas aconteceu que essas pessoas para quem ele vendeu começaram a ter dificuldades para pagá-lo. Ou seja, ele não vendeu bem, né? Então vendeu eventualmente para pessoas que não tinham capacidade de pagamento, mas vendeu, né? Agora, isso não significa que ele tenha que deixar de pagar suas obrigações, né? 5 milhões e 800.
Então veja, ele ficou numa situação em que não recebia um centavo desses valores a receber. E os fornecedores, por sua vez, iam cobrando, né? Então, quem já esteve nessa situação de ser cobrado, sabe que é assim, né? Muitas vezes o seu fornecedor, o seu credor, né, usa de tato, usa de delicadeza e vai, de alguma forma, pedindo o seu dinheiro, né, para que você pague. Conforme você não paga, o tom vai aumentando, né? E muitas vezes é contratado até uma empresa para ficar assumindo essa função de cobrar você, né? Então ele começou a ficar numa situação muito ruim, né? A ponto de ficar fugindo, né, das pessoas. E toda vez que havia algum sinal, algum indício de que alguém vinha cobrar, ele já se afastava rapidamente. Então a vida ficou um inferno mesmo, né? E foi nessa situação que ele começou a frequentar a Seichonoye e foi aprendendo várias coisas, né? Foi aprendendo que, na verdade, neste mundo, como ensina a Seichonoye, não existem inimigos. Esse é o sentido da frase: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Então, aos poucos, ele foi percebendo que essa atitude de ficar correndo dos seus credores indicava que ele considerava aqueles credores como seus inimigos. Então, foi importante ele perceber que esse conceito de que meus credores são pessoas que querem me prejudicar, que querem me deixar em situações difíceis para que eu pague, teve que ser transposto. Essa é a ponte que ele precisa atravessar. De um lado da margem está a ideia: essas pessoas que estão me cobrando são minhas inimigas. Eles tiram o meu conforto, tiram o meu sossego, não conseguem com que eu viva de uma maneira calma e tranquila. Esse é um lado da margem. Do outro lado da margem é entender que todo homem, sendo filho de Deus, é meu irmão, é meu amigo, né? Essa é a ponte que ele precisa atravessar e queimar depois que atravessou, né? Pois bem, conforme ele foi avançando no entendimento do que a Seichonoye ensina, ele foi adquirindo essa concepção de que, na verdade, aqueles credores todos podiam ser seus amigos. E uma vez mudada a sua mente em relação àquelas pessoas, ele que fugia tanto, que se esquivava, que procurava evitar esse contato, para a surpresa dos próprios credores, ele foi de encontro àquelas pessoas para quem ele devia, e não só foi de encontro, como também apresentou um plano de pagamento. Então veja, saiu de uma situação em que os credores praticamente já não tinham qualquer esperança de receber aquele dinheiro, mas devido a essa nova disposição mental dele, porque atravessou aquela ponte e queimou, eles entenderam que tinha uma proposta concreta ali. E qual que foi a proposta? Ele falou: vou pagar 10 parcelas semestrais de 580 mil. Então, 10 parcelas semestrais de 580 mil, realiza o total que é 5 milhões e 800. Esse plano foi aceito. Então, ao final de 10 semestres ou 5 anos, ele teria resolvido totalmente essa situação, né? Então, é a ponte, destruiu a ponte que acaba de atravessar, e aí começa a surgir naturalmente a confiança de que ele terá a condição, se aplicar da sua habilidade, se aplicar da sua capacidade, de conseguir faturar dinheiro e conseguir ganhar dinheiro para pagar os seus credores. Então, como não tinha mais outro tipo de saída, ele tinha que trabalhar, ele tinha que aplicar os seus talentos para conseguir esse dinheiro para pagar os credores. Aí nasce a força, nasce a capacidade, né? De fato, depois de passar todo esse período, que, como nós dissemos, 10 semestres são 5 anos, né? Na última parcela ele apareceu na sua APL, mostrando todos os títulos de crédito, né? Notas promissórias, duplicatas vencidas, todas elas vencidas, né? Ele fez questão de mostrar em público que aquele percalço havia sido transposto, né? Então, esse é um exemplo de como uma pessoa que queimou a ponte que acabou de atravessar, viu nascer nela uma força infinita, capaz de solucionar um problema aparentemente solúvel e do qual ele fugia. É como diz o texto aqui, né? Ainda estava se comportando com uma certa displicência, né? Não acreditava na infinita força que o ser humano tem dentro de si como filho de Deus.
Então o texto continua. Aquele que não se empenha totalmente em tudo o que faz não está vivendo segundo os princípios da Setionê. Tal modo incorreto de viver não constitui o caminho do desenvolvimento contínuo, nem o caminho da vitória. A vitória aqui não é, no caso dele, somente a vitória sobre as dívidas, né? Ele se reformou como ser humano. Ele mesmo diz que hoje é um ser humano melhor do que era antes dessa crise. Então, ou em outras palavras, a vida que está dentro dele se manifestou ainda mais plenamente. É isso que dá a sensação de, a minha alma cresceu, né? Bom, continua o texto. Deus não responde aos que manifestam o espírito de dedicação total. Isso porque, segundo o elemental, somente os semelhantes se atraem. Então, aquele que se empenha totalmente está se sintonizando com as vibrações espirituais de Deus. Aqui diz o seguinte: o espírito de dedicação total sintoniza com Deus, porque Deus é o próprio espírito de dedicação total. O nosso empenho total numa obra faz exteriorizar a força infinita de Deus que existe em nós, porque Deus é a própria força total. Na verdade, os semelhantes se atraem. Então, o que a Setionê está ensinando agora é que, para que nós sejamos o canal de manifestação de Deus, nós precisamos suscitar em nós mesmos essas vibrações de espírito de dedicação total. Quando nós suscitamos esse tipo de vibração, nem que nós não oremos, já estamos perfeitamente unificados, estamos perfeitamente junto de Deus. E quando Deus está se manifestando através de nós, o caminho que era íngreme se torna plano, né? E assim as dificuldades vão sendo vencidas naturalmente. Esse trecho também faz lembrar um episódio ocorrido com o pai de um colega nosso, Fernando Rufino. O pai dele é o supervisor da Regional São Paulo Santos, né? E teve uma ocasião em que ele tinha problema de saúde, né? Não parece, né? Mas quem vê hoje ele andando para lá e para cá e coordenando com bastante desembaraço todas as atividades que ele participa na Setionê, às vezes não consegue entender em que situação que ele estava quando conheceu esse ensinamento, né? E olha que interessante, né? A esposa dele já participava da Setionê e insistia para que ele fosse, mas ele disse, não, deixa para lá, né? Mas ele tinha um problema que era a coluna, né? Então, a coluna dele tinha determinadas deformidades, né? Que faziam com que ele ficasse prostrado na cama. Tamanha era a dor, desvio da coluna que ele tinha, né? Que nas crises ele ficava simplesmente deitado na cama sem nada a fazer, né? E numa dessas ocasiões, segundo relata o filho dele, né, Fernando Rufino, o Fernando Rufino disse que ele ficou, era um sábado, né? Então a crise tinha se manifestado e ele estava na cama. E a mãe saiu de casa e distraidamente, entre aspas, né, deixou do lado da cabeceira dele o livro, esse livro que nós estamos usando como referência, viu? Verdade da Vida, volume 7, né? Deixou esse livro, entre aspas, distraidamente perto dele, né? E saiu de casa. Então, a pessoa quando está naquela situação, uma dor na coluna que não consegue se levantar, não tem muito o que fazer, às vezes fica entediado com a televisão, olha o livro um pouquinho, olha do lado, está lá o livro e começa a ler, né? E naquela leitura ele se absorveu rapidamente, né? Então, a Setionê tem esse condom de ter uma forma de escrever, né, que faz com que a nossa atenção se prenda a elas mesmo que a gente não queira, né? E ele começou então a beber desse livro aqui, Verdade da Vida, volume 7, e lógico que em determinado momento o professor Seiji Taniguchi afirma vigorosamente, a doença não existe, né? Claro que não existe, porque Deus não criou a doença, né? E só pode existir aquilo que Deus criou. Então a pessoa, o pai do preletor Fernando Rufino, leu isso daí e imediatamente se levantou, para surpresa de todos, né? E anunciou, eu vou para a praia. Aí os familiares ficaram todos em alvoroço. Mas como? O senhor estava deitado, gemendo de dor até agora há pouco, né? Não, aqui está dito que a doença não existe. Se a doença não existe, vou para a praia, né?
E parece que na segunda-feira, nós estamos falando no sábado, que foi que aconteceu isso, né? Na segunda-feira estava marcado justamente a operação, a cirurgia, para retificar aquele desvio na coluna, né? Segundo diz o pretor Fernando Rufino, o cirurgião está esperando até agora lá, né? O pai não precisou fazer. Por quê? Queimou a ponte que acabou de atravessar, né? Até então ele estava preso àquele ser doente. Mas a doença não existe porque Deus não criou. Então, quando ele entendeu isso, atravessou a ponte e queimou, né? Nunca mais a doença retornou. Então, esse é mais um exemplo de como o ensinamento da Sweet vai modificando vidas, né? Então, pela atenção prestada, nós agradecemos. Muito obrigado.